O Evangelho não é o que fazemos, mas o que foi feito por nós. Seja bem-vindo ao React Bíblia. Hoje é dia de ler Romanos capítulo 3. Já chegamos no 3. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Olha só como é que o capítulo 3 de Romanos é organizado em 3 partes. Então, no capítulo 3, nós teremos 3 vídeos, tá? Hoje nós vamos ler essa parte aqui, ó. 3 de 1 a 8. Esse aqui é o formato que você está acostumado a ler na sua Bíblia, mas aqui você vai ler nesse formato. E por isso eu quero voltar aqui para pedir para você curtir esse vídeo, para você poder enviar para alguém. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal. Isso vai ser muito bom para você, para o seu aprendizado e para o seu crescimento espiritual. Preparado? Vamos embora? Então vamos lá. Paulo diz assim: então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador, se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Bom, nós acabamos de ler Romanos 3, de 1 a 8. Agora é a hora da gente reagir a esse texto. Vamos reagir. E eu quero dizer a você que Paulo está construindo o seu raciocínio em favor do Evangelho. Capítulo 1, ele destruiu a ideia dos gentios de pecar deliberadamente. Capítulo 2, ele destruiu a religiosidade dos judeus. Agora chegamos ao capítulo 3. E aí, Paulo vai refletir como se ele adiantasse raciocínio daqueles que estão ouvindo os seus argumentos. E o primeiro argumento ou contra-argumento que ele levanta, né, ele defende o seu argumento e depois ele imagina uma resposta contra o argumento dele. Vamos lá. Ele diz: então, qual é a vantagem de ser judeu? Aí ele está pensando, será que eles vão dizer isso? Por exemplo, a circuncisão tem algum valor? Tem, porque lembre-se que no capítulo 2 ele está dizendo: você é judeu? Ah, muito bem. Da mesma forma, você judeu também é pecador.
você não está privilegiado em relação ao juízo. E aí vem essas perguntas. Então, ele responde. Paulo pergunta, olha aqui a pergunta de Paulo, e Paulo responde. E ele diz, sim, há muitos benefícios. Olha aí um dos benefícios. Só aqui no React Bíblia você tem um texto tão grande assim na sua tela. Em primeiro lugar, o primeiro benefício que vamos mostrar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É uma coisa até para a gente pensar e refletir, né? Os judeus, eles receberam toda a revelação de Deus, toda iniciativa de Deus em se apresentar à humanidade foi, em primeiro lugar, para os judeus. Isso é um privilégio enorme. Bom, mesmo sendo um privilégio, Paulo vai apresentar aqui esta verdade. Olha, é verdade que alguns deles foram infiéis. E eu acho que alguns aqui é bondade de Paulo, tá? Porque os judeus, eles foram muito infiéis. E ele levanta uma outra pergunta aqui, ó. Mas isso significa que Deus é ou será infiel se o seu povo for infiel? Bom, Paulo levantou uma pergunta, vou colocar aqui bem grandão, e nós já sabemos que ele apresenta a resposta. E ele diz aqui, olha, de maneira nenhuma, ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E aí ele segue no seu raciocínio, confirmando o que ele está dizendo, citando as Escrituras, citando, segundo os estudiosos, o Salmo de número 51, lá, e citando o Salmo de número 116, tá? Lembrando que Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras. Lembrando que quando Paulo fala sobre as Escrituras, ele está falando sobre o Antigo Testamento. Então, ele vai citar muito aqui em Romanos. E ele diz, e as Escrituras dizem a seu respeito, será provado que tens razão no que dizes. Olha aí, Deus tem razão no que dizes. Será provado que ganharás tua causa no juízo. Então, no juízo, nós saberemos que Deus é verdadeiro e fiel. E agora Paulo utiliza outra vez a sua técnica de criar perguntas, de identificar alguns questionamentos. Vamos lá. Ele começa assim: alguém poderia dizer. Então, isso aqui é ele adiantando. Olha aí o argumento que ele levanta. Mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? E eu quero chamar a sua atenção que das 3 argumentos que veremos agora, Paulo se adianta contra alguns que vão querer defender o pecado, vão querer se justificar diante do pecado. E ele terá respostas sobre isso, tá? Vamos de novo ao argumento que ele levanta. Mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando, olha só, será que o pecado ajuda em alguma coisa? Ajudando os outros a verem como Deus é justo? Deus é justo, mas justificar o pecado? Olha aí, ainda tem mais, ó. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar. E aqui nós vamos pensar que o Evangelho, ele
passa por uma má notícia. A primeira notícia do Evangelho é uma má notícia, uma notícia de justiça, de castigo, de julgamento. E Paulo destaca que ele faz isso, olha aqui, ó, seguindo o ponto de vista humano. Bom, vamos lá. A resposta de Paulo, claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Então, essas pessoas estão querendo fugir do julgamento de Deus, mas não tem. Segundo argumento, vamos colocar aqui, ó, segundo argumento que Paulo levanta. Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador, se minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? Bom, temos de novo Paulo aqui adiantando um argumento a favor do pecado, a favor da mentira. E agora nós vamos ouvir a sua resposta. Agora temos o terceiro. Vamos lá. Terceiro. Essa é a terceira vez que alguém está falando. Ou Paulo está adiantando um argumento a favor do pecado. Alguns até nos difamam, afirmando que dizemos. Dessa vez Paulo diz, tem alguém dizendo: quanto mais pecarmos, melhor. Bom, Paulo encerra esse trecho dizendo: quem diz essas coisas merece condenação. E aí, nós vamos encerrar esse vídeo com você vendo essa realidade de pessoas que afirmam isso. E o Evangelho, ele chega para revelar o pecado, para destruir a lógica do pecado. E aí nós lemos Romanos 3, de 1 a 8. Corre lá para o próximo vídeo, corre para o próximo trecho para a gente ler Romanos juntos. Que Deus em Cristo nos abençoe.